Boa tarde. Agora nós vamos falar sobre as grandes vitórias africanas sobre o futebol brasileiro. E a primeira delas é o jogo Brasil 3, Nigéria 4, que ocorreu no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 1996. O Brasil e a Nigéria tiveram o mesmo grupo no torneio olímpico masculino de futebol. E a seleção brasileira, na primeira fase, ela venceu a seleção nigeriana por 1-0 na primeira fase. Porém, ambas as equipes avançaram para a fase de mata-mata. E nas quartas de finais, enquanto o Brasil eliminou Gana, a Nigéria o Brasil eliminou Gana por 4-2. A Nigéria eliminou o México por 2-0. E assim, a seleção brasileira e a seleção nigeriana voltou a se encontrar nas semifinais e o Brasil venceu por 3-1 até os 33 minutos do segundo tempo. Porém, um jogador chamado Ikpeba e Kanu levaram o jogo para a prorrogação. E na prorrogação, naquela época, havia a morte súbita, o inglês Golden Goal, gol de ouro. Kanu virou a partida e derrotou a seleção brasileira, que levou a Nigéria para a final do torneio. E a Nigéria foi campeã olímpica, vencendo a Argentina por 3-2 na final. Ou seja, essa foi a primeira grande vitória africana sobre o Brasil. Em 2000, também no torneio olímpico de futebol masculino, tanto o Brasil quanto o Camarões se sacrificaram bastante, suaram a camisa bastante para garantir presença na segunda fase da competição, pois o Brasil somou apenas 6 pontos, mas surpreendentemente, ou seja, 6 pontos, 2 vitórias e uma derrota, e surpreendentemente ainda conseguiu alcançar a liderança do seu grupo, onde venceu a Eslováquia e o Japão por 3-1 e 1-0 respectivamente, e foi derrotado pela África do Sul por 3-1. Mas lembre-se, essa também é uma vitória africana, porém não é uma vitória expressiva, pois o Brasil já estava classificado. Já Camarões venceu o Kuwait na estreia por 3-2, empatou por 1-1 as duas partidas seguintes contra os Estados Unidos e a República Tcheca, e se classificou em segundo lugar no grupo. Na fase seguinte, Brasil e Camarões duelaram por uma vaga nas semifinais. Camarões passou a maior parte do jogo na frente do placar, desde o gol de Miboma aos 17 minutos do primeiro tempo. A partir daí, no desacréscimo do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho empatou para a seleção canarinha. E na prorrogação, como aconteceu em 96 também, o Brasil foi derrotado na prorrogação pela regra do gol de ouro, ou morte súbita, como muito chamava na época, que Mibame marcou para os camaroneses e o Brasil foi eliminado. E foi a segunda vez consecutiva que o Brasil perdeu uma partida de mata-mata para uma seleção africana nesse torneio olímpico, dos Jogos Olímpicos. Nas semifinais, o Camarões venceu o Chile de virada por 2-1, e na final enfrentou a seleção espanhola e empatou em 2-2 no tempo regulamentar. A partida foi para a disputa de pênaltis e os chamados Leões Indomáveis de Camarões
venceram a La Fúria, ou seja, a seleção espanhola, por 5-3 nos pênaltis. Essa foi a segunda vez que uma seleção africana conquistou o ouro olímpico no futebol masculino, torneio masculino das Olimpíadas. Em 2009, houve o 0-0 na final da Copa do Mundo Sub-20 e Brasil e Gana se classificaram para eliminatória, para fase eliminatória, fase de mata-mata dessa competição com relativa tranquilidade. Ambas passaram com 7 pontos, lideraram seus grupos. Em mata-mata, o Brasil se classificou diante do Uruguai por 3-1, da Alemanha nas quartas finais por 2-1 e Costa Rica nas semifinais por 1-0. Enquanto Gana passou pela África do Sul por 2-1, Coreia do Sul por 3-2 e nas semifinais venceu a Hungria por 3-2. E na final, depois de um jogo pegado, um jogo muito difícil, acirrado, um 0-0, ou seja, uma partida sem gols, Gana vence o Brasil nas penalidades e se torna campeão mundial sub-20. Em 2010, foi a primeira grande vitória africana. Foi a primeira vez que um time africano chegou à final do Mundial de Clubes, e isso ocorreu justamente contra o Internacional, nas semifinais. E esse time foi o Mazembe, que venceu por 2-0 o Internacional, e anteriormente já havia vencido o Pachuca do México pelo mesmo placar de 2-0. E o Inter, porque as equipes brasileiras entram nesse Mundial de Clubes cujo formato vai ser extinto, agora vai ser um Mundial de Clubes muito mais largo. E o Inter entrou justamente na semifinal e o Mazembe entrou nas quartas finais, vencendo o Pachuca do México. E na fase seguinte, nas semifinais, venceu o Internacional por 2-0 com gol de Cabangu e Kaloyotuka. E foi a primeira vez que um clube africano consegue a vaga na final desse torneio. Porém, não saiu vitorioso com a segunda colocação, pois perdeu a final para a Internazionale de Milão por 3-0. Em 2013, houve outra grande derrota brasileira para uma equipe africana. Foi o jogo entre Atlético Mineiro e Raja Casablanca, no Marrocos. E em casa, jogando com uma equipe anfitriã, o Raja Casablanca venceu na primeira fase o Auckland City da Nova Zelândia por 2-1. E da mesma forma, também por 2-1, venceu o Monterrey do México. E nas semifinais, enfrentou o Atlético Mineiro, representante da América do Sul, e venceu por 3-1, mesmo com o Atlético Mineiro tendo seu elenco Ronaldinho Gaúcho. E o Raja Casablanca chegou à final contra o Bayern de Munique, porém não suportou a pressão da equipe alemã e foi derrotado por 2-0. E a outra grande vitória africana sobre o Brasil, sobre o futebol brasileiro, ocorreu na Copa do Mundo 2022, quando o Camarões venceu o Brasil no final do jogo por 1-0. Porém, não conseguiu se classificar, pois até aquela altura só tinha apenas um ponto. Com a vitória do Brasil, alcançou 4 pontos. Porém, quem passou de fase no grupo que tinha Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça, quem conseguiu passar foi a Suíça, que venceu a Sérvia e conseguiu o mesmo número de pontos que o Brasil teve. Porém, esse fato foi histórico, pois foi a primeira vez que a seleção brasileira
perde uma partida de Copa do Mundo para uma seleção africana. E estão aí as grandes vitórias do futebol africano sobre o futebol brasileiro. Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal e dê o like.